Vamos ver se estamos ao vivo aqui. Vamos lá. Estamos sim. Muito boa noite, meus caros e minhas caras. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma live do canal Doni Correia, uma teia de ideias. Este canal, produzido por mim, seu anfitrião, como sempre digo, Doni Correia, mestre e doutor em Estética e História da Arte, membro da Associação Brasileira dos Críticos de Cinema, a Abracine, e da Associação Brasileira dos Críticos de Arte, a ABCA. Como sempre falo, este canal é um canal plural, transdisciplinar, que se propõe a discutir questões relevantes a partir do cinema, da estética e da história da arte, e, obviamente, das epistemologias que rodeiam esses grandes temas, não é? Aqui nós discutimos, sobretudo, questões relacionadas à psicologia, psicologia social, psicanálise, psicologia analítica, e, obviamente, que vocês todos estão convidados e convidadas a se inscreverem no canal se já não estão inscritos ou inscritas, badalarem a sineta, compartilharem bastante, deixar o seu joinha, porque é muito importante para que os algoritmos aqui possam entender que o nosso trabalho é relevante e assim a gente vai expandindo esta teia maravilhosa composta de teiudos e teiudas que gostam do nosso trabalho. Então, se você achar por bem, por favor, já faça isso. Deixe o seu joinha, compartilhe, inscreva-se no canal e pode nos ajudar também, não é? Por que não? Diretamente pelo Pix do canal, que está aqui na sua tela. Assim a gente vai melhorando a qualidade do nosso trabalho e trazendo mais teiudos e teiudas para este trabalho que nós realizamos aqui. Nós já temos aqui o meu querido Alexandre Gentil, né, dando boa noite, né, e muito obrigado pela sua presença, Danilo. Enquanto, né, as pessoas vão chegando, enquanto as pessoas vão aí se reunindo em torno aqui do nosso trabalho, eu gostaria de fazer uma sugestão de leitura para vocês. Eu, como vocês sabem, sou professor também, né, do ensino superior, dou aulas para o pessoal de comunicação, dou aulas para o pessoal de artes e gostaria aqui de, perdão, sugerir a leitura de um livro muito interessante chamado Jornalismo Cultural, do Daniel Pisa. Daniel Pisa, grande autor aí do nosso jornalismo, grande jornalista que nos deixou precocemente. Eu tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente quando ele lançou a biografia de Machado de Assis. Eu estava começando a trabalhar na Casa das Rosas, isso eu estou falando do final de 2005, talvez, né? E quero deixar aqui, então, a dica para a leitura de Jornalismo Cultural de Daniel Pisa, que vai ser muito importante para mim agora no próximo semestre também, enquanto professor de comunicação, né? E a nossa live de hoje, gente, como vocês sabem, vai ser um pouco polêmica, né? Como eu coloquei aí, eu estou até um pouco reticente, né? Porque ele vai tocar, nessa live, vai tocar em alguns pontos sensíveis aí das convicções políticas e das convicções sociais das pessoas, não é? De maneira alguma, eu quero que isso pareça algum tipo de detração àqueles que acreditam piamente e que encontram, né, relevância na filosofia marxista,
sem nenhum sentido crítico, né? Quer dizer, eu acho que criticidade é algo que a gente deve exercer ao longo da vida. Eu acho que se a gente não se coloca num ponto crítico, é, é, se a gente não se coloca criticidade, se a gente não traz para a nossa vida, a gente não evolui, né? Eu, por exemplo, posso politicamente trazer uma série de momentos, né, bastante críticos aí, bastante discutíveis das minhas convicções políticas. Vou falar isso mais adiante, se for necessário. E ao mesmo tempo, quem acompanha o meu trabalho sabe muito bem o tipo de opinião política que eu tenho a respeito das coisas, a respeito do mundo, né? Basta dizer que aqui mesmo no canal tem um vídeo meu do momento em que o Lula é eleito, que eu fico histérico, né? E quase, né, quebra a casa toda aqui de felicidade, enfim, porque, enfim, conseguimos aí, né, pelo menos no espectro político com o qual eu me identifico, conseguimos aí, de alguma forma, um avanço, né? Hoje nós tivemos uma pesquisa com a Este, né, se eu não me engano, sobre a atuação do Lula, e a popularidade dele subiu consideravelmente, se a gente pensar em relação à última pesquisa. Acho isso muito importante. Tenho minhas críticas, é claro, mas, né, porque afinal de contas eu elegi um político, né? Então, quando a gente elege um político, a gente está elegendo alguém que vai trabalhar para a gente, né? E eu acho que isso é o mais importante de tudo. Mas, de qualquer maneira, o tema de hoje, ele implica numa série de discussões e relativizações que não são revisionismos, tá, gente? Não vou aqui fazer nenhum tipo de revisionismo histórico e político, mas preciso fazer relativizações porque isso vai ao encontro do pensamento do autor que nós vamos abordar hoje, tá? Então eu já vou logo deixando este aviso para que depois ninguém venha, né, dizer que mas o Doni é um comunista enrustido, liberal enrustido, né? Disse comunista e é um liberal. Não. Na verdade, eu vou trazer aqui um texto para a gente discutir alguns fragmentos. Essa é uma leitura comentada, portanto, como nas leituras comentadas, eu trago sempre trechos aqui de algum texto que me chama a atenção, e a partir desse texto eu trago coisas para que vocês tenham conhecimento, para que vocês tenham ciência e se manifestem a respeito, né? Obviamente que eu tenho as minhas convicções, no texto que a gente vai ver hoje, né? Há algumas reservas que eu tenho, algumas reservas importantes, inclusive, mas eu acho importante também a gente poder dar voz a esse tipo de manifestação. Para vocês que estão assustados, não, eu não vou ler o Minha Luta de Adolf Hitler, não vou fazer isso, tá, gente? Não chego a tanto, não é? Não é o caso. Se bem que uma leitura importante para que a gente não repita, né, os males que ali estão pregados, né? Eu não acredito na censura, eu não acredito no ato de esconder a maldade que foi praticada, porque senão você dá margem a mais maldades que possam ser praticadas justamente pelo fato de que aquela maldade professada anteriormente não foi conhecida, tá? Vamos dar uma olhada, tem mais gente chegando por aqui, ó. Nós temos a minha querida Michele Santos Nascimento dando boa noite, está sempre aqui conosco. Meu querido Matheus Morgan, boa noite, professor. Muito boa noite, Matheus. Como é que é? Está curtindo as férias aí? Eu estou aqui trabalhando incessantemente, né? E a Michele está dizendo, ó,
Eu acho interessante, de tempos em tempos, fazermos uma autoanálise e, se preciso, mudar o percurso. Não dá para mantermos uma posição só, porque sempre foi assim. Isso com qualquer área da vida. A Michelle está certíssima, né, gente? Eu, vez por outra, repasso momentos da minha vida em coletividade e digo para vocês que se eu tivesse uma máquina do tempo, eu alteraria poucas coisas, porque eu acho que a nossa história ela é de alguma forma total, né? Tudo que aquilo que a gente faz, de bom, de mal, faz parte da nossa história e faz parte também o enaltecimento, quer dizer, a melhora, né? Quer dizer, aquela melhora em relação ao que éramos para poder chegar a um quociente aí minimamente aceitável do ponto de vista social. Então, do ponto de vista político, eu também já tive opiniões horrorosas, né? Por puro desconhecimento, né? Quando falam para mim assim, Doni, mas você sempre foi uma pessoa alinhada com a esquerda? Não, 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 jamais. Houve um tempo que eu acreditava no liberalismo, e acreditava por quê? Porque eu amadureci num período do governo Lula 1 e 2 e Dilma 1, em que a economia estava voando. Então, para mim, era normal o mercado estar ali, né, funcionando de uma maneira que, para nós, de uma classe, né, menos abastado, de uma pobres, né, pudéssemos de alguma forma fazer algumas coisas que não poderíamos fazer anteriormente, mas é porque eu estava amadurecendo, vivendo a minha fase adulta, né? Aí se você falar, Doni, mas e aí, né? Como é que você deu essa guinada à esquerda e se tornou uma pessoa de fato alinhada, né, com a consciência de classe? Bom, se vocês forem procurar e vasculhar no meu passado, infelizmente eu já tive aquela fase de bater panela lá na sacada e gritar tchau, querida. Eu me orgulho disso? É óbvio que não, nem um pouco, né? Mas por quê? Porque era um erro, porque eu era um analfabeto político funcional, não é? Então, eu estava ali mobilizado por um momento em que, de alguma forma, a minha ignorância fez com que eu agisse na minha sombra, né? Como a gente vai falar daqui a pouco aí, com o professor Carlos Byington, né? Que é um junguiano. É óbvio que eu não... se tivesse, assim, como eu disse, né? Se eu tivesse uma máquina do tempo, eu voltaria para mudar certas coisas, né, da minha vida, mas pouquíssimas, porque dizia respeito somente a mim, mas nesse caso, né, de protestar, né, contra a Dilma e estar a favor de um golpe, não é? Eu certamente mudaria isso, né? Mudaria porque não diz respeito só a mim, né? Diz respeito a um projeto de país, então eu levo essa vergonha comigo na minha história, né? A minha esposa, que estava comigo, que me chamou a atenção e a razão, falando, Doni, você é pobre, você tem um cheque especial que está estourado, a gente mora de aluguel, né? Da onde que você acha que você está contemplado nessa esfera dita liberal e que acredita na força do mercado, etc., né? E a partir daí, obviamente, que me caiu uma ficha e que eu fui estudar, e, enfim, tenho muita vergonha desse período que não vou poder apagar, mas aconteceu e eu mudei, né? Mudei e me instruí. Hoje eu sou um pouquinho menos analfabeto político funcional, só um pouquinho, né? Mas tenho uma consciência de classe. Quero dar boa noite aqui para os meus queridos, né? Fio e Ravenk, do Sociocrônicas. Olha, isso é o que eu chamo de
um prazer imenso, inenarrável, né? Ter aqui o Sociocrônica conosco, acompanhando nessa noite. O tema de hoje promete, realmente promete, né? Eu espero não sair daqui sem os meus 5.000 seguidores, parcos 5.000 seguidores que eu tenho aqui no YouTube, né? Mas fico muito feliz com a presença de vocês, vocês me honram muito. Confiram Sociocrônicas, gente, é um canal que precisa ser reverenciado pelo trabalho que faz em torno do cinema, da cultura pop, enfim, né, de todos os temas relevantes, sempre trazendo discussões sociológicas, né, em torno. E aqui o meu querido Matheus está dizendo, ó, queria estar de boa, professor, trabalhando e te ouvindo, sem descanso aos proletários nesse sistema, não é mesmo? Com certeza, né? Nós, proletários, não paramos nunca, né? Eu com meu cheque especial, hoje já não moro de aluguel, graças a Deus, mas ainda assim, né? Um pobre que está aqui tentando fazer um trabalho interessante no YouTube. Gente, vamos lá, a gente vai conversar hoje sobre um artigo muito interessante do professor Carlos Bainton. Quem é o professor Carlos Bainton? Lembrando que aqui embaixo, na descrição do vídeo, vocês encontram um link para esse artigo que eu vou ler, cujo o artigo, cujo trechos, né? Trechos eu lerei para a gente poder ilustrar um pouco o que ele diz, e o nome do artigo, que é bem provocativo, aliás, né, é o erro epistemológico, ou seja, né, de pensamento científico, o erro de pensamento científico trágico de Marx e Engels na teoria de luta de classes. Por isso eu disse que o tema de hoje é bastante sensível, não é? O professor Carlos Bainton, ele faleceu em 2019, salvo engano. Ele foi cardiologista, né? Era um médico cardiologista de renome. Se encantou num dado momento da vida dele ali, ele tomou contato com a psicoterapia, se encantou por Freud, se tornou um psicanalista e depois se encantou com Jung e se tornou um psicólogo analítico, né? Então, o que o professor Carlos Bainton vai fazer aqui nesse texto é uma análise desse erro epistemológico que ele considera, veja, né? Vou reproduzir palavras do professor Carlos Bainton aqui, comentando, claro, né? Dando a minha opinião também, a respeito da construção, sobretudo do manifesto do Partido Comunista, né, que foi escrito por Karl Marx e Engels no século XIX, e a maneira como ele interpreta, né, a partir dos arquétipos, a partir do inconsciente coletivo, a partir de uma série de particularidades que estão ligadas com a psicologia junguiana. Eu acho interessante, né, esse tipo de abordagem, porque Marx e Engels eles sempre são abordados do ponto de vista político, social, né, dentro da academia, sobretudo, mas é raro a gente encontrar uma leitura, né, que se preste a entender a questão da psicologia analítica na concepção das ideias que vão dar neste manifesto e, obviamente, que vão dar nas questões relacionadas ao próprio comunismo, à própria experiência socialista, né? Então, eu quero já recomendar que vocês depois cliquem no link que está aqui abaixo, na descrição, para que vocês possam ter acesso ao artigo completo. Mas, para começar, eu preciso fazer uma contextualização, que é a primeira parte desse texto do professor Carlos Bainton, né?
Inclusive, o link que eu deixei vai cair no site do próprio professor Carlos Bainton, doutor Carlos Bainton, e lá vocês vão poder ter, né, acesso a uma série de textos que ele escreve sobre a psicologia junguiana. E eu quero começar aqui falando um pouco sobre como o professor Carlos Bainton vai explicar, né, a origem da nossa espécie, ou seja, da espécie acabada, né, deste humano que se organiza em sociedade, né? O Bainton vai dizer o seguinte, que cerca de 10 mil, 12 mil anos atrás, o homem, né, nós, a nossa espécie, os nossos ancestralíssimos, como eu costumo dizer, inclusive em aula, viviam uma vida nômade, tá? Eles viviam uma vida nômade que era uma vida de caçadores-coletores. Então, esses caçadores-coletores viviam do que a natureza dava a eles, em termos de proteína e em termos de açúcar, de carboidratos e assim por diante, né? O homem não tinha domínio da natureza. O Bainton vai dizer que este era o momento em que nós vivíamos sobre a égide do arquétipo matriarcal. Quando nós falamos em arquétipo, obviamente que já remetendo a Jung, a gente precisa tomar cuidado, porque não é como se fosse uma chavinha que liga e desliga, né? Agora eu estou sob o arquétipo da força, agora eu estou sob o arquétipo da depressão, agora eu estou sob o arquétipo da fome. Não, não é nada disso. Os arquétipos, eles são, segundo o próprio Jung, né, no livro, né, a Bíblia, O Homem e seus Símbolos, são heranças, né? O inconsciente coletivo é constituído a partir de uma herança que não dá para cravar onde começou, mas se desenvolveu assim como toda a anatomia e a fisiologia humana. Então, nesse momento em que éramos caçadores-coletores, existia um grande arquétipo que dominava a mente desse ser ancestralíssimo, que era o arquétipo matriarcal. Não confundir arquétipo matriarcal e depois, quando eu falar em arquétipo patriarcal, com o arquétipo da grande mãe e do grande pai. Esses arquétipos matriarcal, patriarcal, eles são mais amplos, eles têm a ver com aquilo que nós, humanos, aprendemos a depurar do instinto e transformar em, de alguma forma, impulso minimamente racional, tá? Então, o arquétipo matriarcal, segundo Bainton, ele sempre esteve muito ligado, muito fixado na questão da sensualidade, da efemeridade, da satisfação imediata dos prazeres. Por isso, nós, enquanto caçadores-coletores, na eventual, né, no eventual surgimento da fome, íamos lá e caçávamos um bisão, subíamos no pé de abacate e colhíamos um abacate lá, subíamos no abacateiro, colhíamos um abacate, sempre transitando pela terra inóspita, procurando uma forma de satisfazer de maneira imediata e contingente, né? E utilitária esse nosso desejo. Esse é o instinto, é o arquétipo, perdão, matriarcal. De outro lado, quando acontece, né, a grande revolução agropastoril, como os historiadores chamam, ou seja, as populações começaram a se ajuntar em agrupamentos sedentários, ou seja, vamos estabelecer a nossa vida aqui, vamos plantar nessa terra,
vamos domar aquele mamute ou vamos domar aquele bisão e, né, fazer com que ele dê cria, e aí a gente vai, então, aqui cultivar a pecuária. Nesse momento, o que foi ativado na mente, né, dos seres foi o arquétipo patriarcal. O arquétipo patriarcal ligado à organização, ligado à austeridade, né, ligado, de certa forma, a coisas fixas, tá? É importante dizer que o Byington vai até citar aqui que, no momento em que há essa transição, ou seja, dentro do arquétipo patriarcal, é um momento em que os seres, né, os humanos, já conseguiram, de alguma forma, resolver o problema da fome, né? Porque a fome era um problema crucial, um problema primeiro, né? Ou seja, eu preciso comer, eu preciso caçar. Então, vai, né, para o mundo, vai caçar, vai colher. Quando se domina, né, essa arte que é a pecuária, que é a agricultura, o problema da fome está solucionado. A partir disso, outras questões começam a aparecer. Tá, agora que nós resolvemos o problema da fome, quem que é dono dessa terra? Quem que é o dono daquela terra? Aquele dono daquela terra vai, de alguma forma, conversar comigo, ou ele vai querer tomar a minha terra, ou eu vou querer tomar a terra dele. Então, é aí que ativa-se o arquétipo patriarcal na sociedade. Tá? O que acontece é que, a partir dessa noção de que o problema da fome foi contornado, outros problemas surgem, como a posse da terra, o trabalho. Né? E se a gente olhar para o marxismo, se a gente olhar assim, de uma maneira bastante panorâmica para o que é o marxismo vai dizer para a gente que o processo histórico desde sua base, uma luta de classes. Né? Ou seja, a partir desse momento em que se estabeleceram sociedades estáveis, né? Sociedades sedentárias, começa a surgir o problema da posse. Né? Ou seja, eu estou aqui, eu tenho uma terra, eu tenho a maneira de cultivar essa terra, eu tenho as ferramentas, mas eu não quero perder meu tempo fazendo isso. Então, o que eu faço? Eu olho para aquele que está ali e não tem terras, não tem o que comer, mas ele tem um porte físico bom, eu ofereço a ele, então, que trabalhe a minha terra, em troca disso eu dou para ele um pequeno equivalente daquilo que for cultivado e daquilo que for colhido. Né? Então, a partir daí, surge a luta de classes. E para Marx e Engels, isso vai, então, se intensificando e se sofisticando de maneira que a gente vai chegar depois na noção de mais-valia, né, que está lá no Capital, a noção de mais-valia também de uma maneira muito panorâmica e rápida aqui. A mais-valia é a diferença entre o que você ganha e o que você produz, né? Então, se em 8 horas de trabalho eu produzo X, aquele mesmo X já foi produzido com 2 horas de trabalho. Então, as outras 6 horas de trabalho ficam com o patrão. Por isso, a exploração do trabalho. Né? O socialismo, né? Enfim, o trabalho, né, do pensamento socialista, comunista, vai dizer que os trabalhadores não têm nada a perder a não ser os seus grilhões, né? Claro, porque eles estão presos justamente a essa noção da mais-valia, que hoje em dia, no ultracapitalismo, no hipercapitalismo, chame como quiserem,
se transformou em banco de horas, né? Então você trabalha a mais, isso vai para o seu banco de horas. Quando você vai tirar essas folgas? Nunca. E se você tirar essas férias, você vai fazer o quê? Se você ganhou a mesma coisa que o mês passado, né? Você vai ficar em casa, né? Vai ter uma qualidade péssima de vida, enfim. Então, essa noção do capitalismo, essa noção, né, do socialismo, ela tenta traçar a história de uma maneira materialista. Né? Quando a gente fala em materialismo histórico, então a gente está falando dessa eterna e insuperável, na minha opinião agora, luta de classes. Né? Não vai haver um momento em que a gente vai superar isso. Tá? Depois eu explico um pouco mais, se vocês quiserem, a respeito dessa minha opinião, mas é uma constante, é uma dialética, né, gente? Deveria ser uma dialética. O Byington vai dizer aqui que não é exatamente dialética, passa ao largo disso. Mas é uma dialética, né? Quer dizer, forças de cá e forças de lá, e existe a alternância, e a história vai acontecendo, né? Então, isso é um ponto importante. Né? O Byington vai dizer que, a partir desse momento em que o arquétipo patriarcal ele se estabelece na sociedade, é neste momento também em que vão começar a haver justamente essas tensões que vão culminar para aquilo que depois vai ser chamado de Manifesto do Partido Comunista, o marxismo, o leninismo, o stalinismo, o maoísmo, né? Todas as grandes todas as grandes derivações que a gente vai aplicar aqui também. Muito bem. Vamos continuar então. Eu vou ler para vocês alguns trechos aqui desse texto do Carlos Byington, tá? Como vocês veem, eu estou um pouco nervoso com esse tema, né? Porque, afinal de contas, ele é um tema sensível, ele é um tema que tem a ver, inclusive, com a polarização dos nossos tempos, e o Byington está falando isso antes de 2018, né? Antes dessa grande polarização que houve, né? Para vocês verem que uma interpretação do ponto de vista da psicologia analítica, às vezes também traz para a gente iluminações que a gente não havia considerado anteriormente. Mas, pulando essa parte, né, que eu resumi para vocês, que fala sobre o arquétipo matriarcal e o arquétipo patriarcal, tá? Carlos Byington vai escrever um subcapítulo nesse artigo dele chamado Roma versus Israel. E aí ele vai começar esse subcapítulo falando justamente que Roma, né, foi um império que dominou ali a África, dominou a Europa toda, parte da África, parte da Ásia, né? E aí ele diz, ó, Roma havia incorporado a extraordinária cultura grega, o que a gente sabe por história, né? E exercia impiedosamente o poder político pela organização de seus exércitos. Então, Roma era uma sociedade organizada a partir da força militar. Isso a gente tem que ter em mente, né? Roma chegou ao status de maior império da antiguidade pela força militar e pela organização desta força militar, né? E ele diz: os israelitas, o povo do livro, ou seja, o povo bíblico, não é? Acumularam na Bíblia sua história gloriosa e seu desenvolvimento espiritual, ou seja, um povo escolhido espiritualmente, está lá escrito na Bíblia, todas as parábolas que a gente lê remetem a essa designação, né, essa predestinação dos israelitas para o povo escolhido por Deus. Então, submeter-se à opressão de Roma ou qualquer outra
era incompatível com a sua dignidade. Afinal, é um povo escolhido por Deus. Como vai ser subjugado por uma força carnal, humana, né? Assim, ativou-se entre os judeus a revolta e o espírito patriarcal guerreiro. Lembrem-se, o espírito patriarcal, né, o arquétipo patriarcal, ele é o arquétipo da ordem, da guerra, da imposição das suas convicções, né? Queira você ou não concordar com elas, né? Os israelitas, né? Então tá aqui, né? Né? Em sua tradição mística, olha lá, porque a gente não pode esquecer que a psicologia junguiana ela é muito calcada nos mitos e nos símbolos, né, gente? Então, o mito, por exemplo, o mito de Cristo, que daqui a pouco o Byton vai falar aqui, ele é, na verdade, uma derivação de vários outros mitos do herói dentro de uma convicção da psique ancestral que não pode ser traçada, cuja origem não pode ser traçada, mas que a gente traz com a gente, que a gente ressignifica isso o tempo todo, tá? Já falei disso em outros vídeos, procurem aqui no canal, vocês vão encontrar. Ó, em sua tradição mística, invocaram a vinda do Messias, ou seja, para esse povo, ativando esse arquétipo patriarcal, seria necessário um Messias que é o guerreiro, tá? Num primeiro momento, é o guerreiro que vai liderar este povo à libertação da escravidão romana. Sendo esta uma vivência simbólica de holocausto, um genocídio sacrificial incompatível com a sobrevivência, ativou-se outro Messias, ou seja, claro que o exército de Israel era muito menor que o exército de Roma, atentar contra o exército seria um genocídio, seria se lançar à morte. Por isso, de alguma forma, nesse inconsciente coletivo, é ativado a imagem de um outro Messias, também cultuado na tradição mística do Jesus. Porém, a gente vai ver, eu fiz aqui uma live pouco tempo atrás, vão aqui no meu canal e vejam, sobre o Jesus gnóstico. O Jesus gnóstico não é o Jesus dos judeus, porque o Jesus dos judeus seria, de fato, né, o Messias, o libertador do povo judaico, teria de ser alguém tão forte como o rei Davi, e não alguém que prega o amor, né, a igualdade, que a gente vai ver aqui daqui a pouco. Então, este Jesus gnóstico não é o Jesus, aliás, o Jesus da Bíblia não é o Jesus dos judeus, justamente porque ele veio pregar a paz, ele veio pregar que se dê a outra face ao inimigo quando você toma um tapa numa face. E não era isso que os judeus precisavam naquele momento de maneira arquetípica, olhando para o inconsciente coletivo deste povo. Este Messias da consideração expressa no arquétipo e um herói totalmente diferente daqueles do dinamismo patriarcal. Ou seja, não era, né, esse Jesus, esse Messias Jesus Cristo, não era aquele que ia encarar de frente os judeus, né, aliás, os romanos, e libertar os judeus. Pelo contrário, é aquele que senta e conversa, é aquele que negocia, é aquele que ouve o contraditório. Que o Carlos Byton vai dizer aqui, denominei o arquétipo da alteridade. Isso é importante. O que é a alteridade? É a capacidade que nós temos de nos colocar no lugar do outro e compadecermos-nos da dor do outro. Não sentir a dor do outro, né? Porque quem passa fome, quem está na rua, quem usa droga, a gente não vai sentir a dor deles, porque isso é uma coisa subjetiva, mas a gente se compadece, a gente se coloca de alguma forma naquele ponto de vista para compreender a mazela que aquele outro passa. E a partir disso, a gente tenta construir algo em torno. Esse é o Messias que o Byton está falando aqui quando ele diz arquétipo da alteridade. Tá? Deixa eu
só ver se está tudo bem aqui com vocês. Então, ao invés do herói guerreiro, que na organização psíquica das polaridades, ou seja, né, polaridade é aquilo que a gente está acostumado a ver no nosso país há alguns anos, né? Ou é A ou é B, ou é certo ou é errado, ou é preto ou é branco, ou é, enfim, né, vermelho ou é azul. Submete um polo ao outro do poder. O herói de alteridade relaciona os polos pela consideração, numa relação dialética e democrática, na qual ambos os polos podem e devem se expressar plenamente. Olha que interessante. Então, quando Byton vai até a parábola bíblica para buscar esses arquétipos, ele mostra o seguinte: Jesus é um arquétipo que nos convida a sentar na mesma mesa, comungar da mesma comida, comungar da mesma bebida e discutir a contradição. Concordo, discordo, vamos discutir. Só que isso é incompatível com o arquétipo patriarcal que toma conta do inconsciente coletivo desde o momento em que nós, humanos, nos estabelecemos em sociedade. Por quê? Porque sempre vai haver, de alguma maneira, a necessidade de dominação. E quando o Byton vai falar sobre isso, quando ele se refere particularmente à direita e à esquerda, olha lá, eu vou trazer para vocês, ó. A posição polarizada patriarcal é ternária, ou seja, né, ela é como se fosse um triângulo, porque o ego das pessoas se relaciona com a polaridade fixa. Ele vai dizer que a alteridade é quaternária. Por quê? Porque existe o ego e o outro, alteridade, né? Então vamos estabelecer isso bonitinho. Alteridade, ego, ou seja, eu, com o outro. Então, ego, outro. E do outro lado, nós temos o certo e o errado que pode variar. Dentro de uma lógica quaternária, eu posso estar certo, posso estar errado. E isso não impede que eu estabeleça diálogos e negociações com o outro que pode estar certo e pode estar errado. Por outro lado, nessa lógica ternária do arquétipo patriarcal, existe o eu e aquilo que está do outro lado, eu vou estabelecer se está certo ou se está errado, de acordo com as minhas convicções. Ou seja, eu não dou espaço para o contraditório, eu não dou espaço para o diálogo. Então, aqui ele diz, ó, a posição polarizada patriarcal é ternária porque o ego se relaciona com as polaridades de forma fixa, imutável. A opinião que eu tenho é pétrea, né? Com o pressuposto de que um polo é superior ao outro. Via de regra, o que eu penso é o certo. O que você pensa é que está errado. Portanto, eu sou superior a você, né? Isso é o que ele vai dizer aqui. Mais adiante, ele ainda vai falar sobre o próprio positivismo e o neocolonialismo, né? Carlos Byton vai dizer aqui para a gente que essa sombra criada, a sombra, lembrem-se, né? Segundo a psicologia analítica, a sombra é aquilo que o ego, né, não consegue lidar e que, enfim, aliando o seu ego com a sombra dele, você encontra o seu self, que é a sua totalidade, mas essa sombra causou, inclusive, historicamente, o surgimento do positivismo, da dominação por conta da igreja, porque depois ele vai dizer aqui que se Cristo era, né, o arquétipo da alteridade, uma vez estabelecida, a Igreja Católica passa a exercer um poder patriarcal, um poder de arquétipo patriarcal contra o contrário, né? Contra aqueles que relativizam o que era Cristo. Por quê? Para fazer a manutenção do seu poder. Né?
Estão acompanhando, gente? Está indo muito rápido. Manifestem-se, mandem perguntas, né? O tema é denso, como eu disse, mas estamos tentando aqui trazê-lo e deixá-lo de uma maneira mais acessível, não é? Então, o que o nosso querido Byington, Carlos Byington, doutor Carlos Byington, está dizendo, né? A posição polarizada patriarcal é ternária, como eu falei, porque o ego se relaciona com as polaridades de forma fixa, com o pressuposto de que o polo é superior ao outro. Já a relação dialética, ou seja, essa relação de tese, antítese e síntese, que é hegeliana, por sinal, né? É quaternária, porque as polaridades não têm hierarquia pré-estabelecidas. É horizontal, tá? E o ego e o outro em cada polaridade podem ser melhores ou piores dependendo do contexto e dependendo da situação, né? A polaridade esquerda e direita, olha lá, isso é muito importante. A polaridade esquerda e direita, por exemplo, quando percebida dentro do dinamismo patriarcal, dominador, impositivo, etc., é ternária, porque o ego determina a priori a forma fixa, quem é de esquerda e quem é de direita, e qual das duas está certa ou errada de acordo com o seu próprio posicionamento ideológico. Veja que a gente usa réguas pessoais para medir o outro. É o que tem acontecido no Brasil e no mundo ultimamente. Eu concordo com A. Se você não concorda com A, automaticamente você é B, né? Então, assim, se você concorda comigo, beleza, tamo junto, queridão. Se você não concorda comigo, você é o inimigo. Você já é posto no outro espectro. Então é isso que acontece. É essa questão ternária que depois vai virar binária que permeia o arquétipo da sociedade, segundo Carlos Byington. No relacionamento dialético, porém, a polaridade esquerda-direita é quaternária, né? Não tem hierarquia. E não pode ser prefixada, pois dependendo do contexto e do momento histórico, né, as coisas se alteram. Quem é de esquerda hoje, mesmo sem perceber, pode ser de direita amanhã e vice-versa, mesmo sem perceber. Normalmente a gente percebe, né? Eu fiz uma confissão aqui no começo dessa live, dizendo como que eu era uma pessoa que acreditava na força do mercado, né? Era uma pessoa liberal, gritei lá, tchau, querida, e depois me eduquei, né? Depois fui procurar saber, quando a minha mulher me disse, você é pobre, né? E nós somos pobres, moramos de aluguel, então não me venha com essa de liberalismo, né? A mão invisível do mercado, porque a mão invisível do mercado está fazendo fist fucking com a gente, né? Então, uma pessoa pode mudar de posição e a gente não precisa ir muito longe, se bem que muito por conta de interesses pessoais, mas os políticos também trocam de partido o tempo inteiro e a gente vê isso acontecer, né? Vou até pegar alguém assim do espectro mais do centro para a direita, vai. A própria Marta Suplicy saiu do PT, foi para o PMDB, agora voltou para o PT, enfim, essas ideologias elas vão sendo modificadas, né? No relacionamento dialético, porém, a polaridade esquerda-direita é quaternária, tá? Já falei. Quem é de esquerda hoje, também já falei, pode ser de direita amanhã e vice-versa. Ou seja, os polos das polaridades na dialética de alteridade não têm significado pré-fixado e precisam ser caracterizados dentro da elaboração simbólica, sempre ligado ao todo. E aí ele vai dizer: é óbvio, então, que a inteligência patriarcal polarizada, por ser estereotipada, prefixada e orientada a qualquer preço pelo poder patriarcal, é muito mais fácil de ser exercido do que a inteligência de alteridade orientada pela consideração. Claro, gente, né? É muito mais fácil, mas muito mais fácil você impor algo pela força, quando você tem atrás de si
um arcabouço para isso, né? Um exército, digamos, para impor a sua vontade, do que sentar para conversar. Porque daí você vai ter que, puta, que saco, vou ter que ouvir o outro falando o que ele acha sobre esse assunto. Cara, eu sei o que eu acho sobre esse assunto e esse assunto é tal. Então é assim que as coisas vão acontecer. Quando você tem um arcabouço por trás disso, é absolutamente fácil de impor isso. Agora, o que eu quero dizer, né, e aí, como eu falo, como eu sempre falo, né, o nosso tempo ele é escasso, mas como eu me propus a dizer aqui pela descrição do vídeo, que talvez, segundo Carlos Byington, Marx estivesse errado, o que ele vai dizer? Nesse artigo, que eu quero que depois vocês cliquem aí e leiam na íntegra, ele é curto, ele tem 11 páginas. É que se eu for ler 11 páginas parando aqui, a gente vai até amanhã. E eu estou preparando a minha live das 5 horas de duração em homenagem aos 5.000. Esperem, logo vem novidade. Ele vai dizer o seguinte: se a gente olhar para a estrutura social, principalmente a partir do final daquilo que é considerado a Idade Média e o início da Idade Moderna, a gente vai ver que a religião se tornou dogmática por conta de um arquétipo patriarcal em cima daquela ideia quaternária de Cristo. A Santa Inquisição está aí para provar para a gente isso, ou seja, se você não comunga com os dogmas da igreja que a igreja estabeleceu para se manter no poder, você vai para a fogueira, não importa o que Cristo tenha dito a respeito da tolerância, da diferença, do amor, porque os fins justificam os meios. Daí a gente chega no iluminismo, e no iluminismo a gente tem ali, de alguma forma, um alvorecer, né, um florescimento de uma ideia socialista, principalmente na Revolução Francesa. Só que os 10 primeiros anos da Revolução Francesa, gente, quem já tentou estudar, eu admiro os historiadores que conseguem explicar a Revolução Francesa, de verdade. Porque, assim, eu estou há pelo menos 20 anos estudando Revolução Francesa e chega uma hora que dá tilt, gente. Porque são tantas conjecturas acontecendo ao mesmo tempo que você não consegue ligar uma coisa na outra, né? Mas a gente tem ali uma primeira experiência de pensamento socialista ali no Congresso, enfim, no parlatório, jacobinos, gerundinos e tal. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem uma classe burguesa que está se estabelecendo, e aí a classe burguesa no sentido lato, no sentido histórico, né? Aquela classe que surge entre, né, a nobreza e o clero e o populacho, com alguma condição, com os meios de produção para poder se afirmar, e eles vão, de alguma forma, reivindicar cada vez mais para si o protagonismo da sociedade, o protagonismo da história, porque, afinal de contas, são eles que estão investindo dinheiro na economia de um país e eles querem se sentir representados. E eu acho legítimo isso naquele determinado momento, né? E a gente tem uma série de avanços, né, na imprensa, enfim, né, principalmente os jornais, os romances, a literatura, a arte, enfim. Só que chega um momento que essa burguesia ela acaba tomando para si também, por uma arquetipização patriarcal, o poder absoluto sobre as outras classes. E o que o Byington vai dizer aqui nesse artigo, né, o erro epistemológico, é que esse arquétipo patriarcal ele não foi eliminado ou ele não foi superado no momento em que, no século XVIII, 1848, data do Manifesto do Partido Comunista, Karl Marx e Friedrich Engels escrevem, né, aquela bula a respeito de todo o estado de coisas da sociedade construída ao longo da história,
fundam esse materialismo histórico, mas eles preveem ali, segundo o próprio Byington, a eliminação de uma classe e não o arquétipo da alteridade, que o Byington chama de socialismo democrático. Né? Não sei muito bem se isso é possível, se existe. Quem for historiador, quem for sociólogo aí, me diga, mas ele fala, isso é o que minou a possibilidade de um socialismo democrático, porque ao incorporar esse arquétipo patriarcal, o socialismo marxista e, consequentemente, né, ali desenvolvido por Engels também, vai se transformar no grande algoz, porque em algum momento da história, né, ali do século XVIII e XIX, ao mesmo tempo que surgem potências que se acham no direito de subjugar outras que são, do ponto de vista subjetivo, materialmente, intelectualmente inferiores, quando eles dominam essas nações que são inferiores, cria-se também, né, uma polaridade da sombra, ou seja, o arquétipo está na sombra desse inconsciente coletivo, de nações que então aceitam a dominação. Então, é como se, eu não vou falar aqui que é como, então, o escravo aceita ser escravizado. Não, não é isso. É para além disso. Né? Existe, então, essa predisposição de um inconsciente coletivo que, ao mesmo tempo que aquele que está subjugando se coloca numa posição superior, aquele que está sendo subjugado aceita e introjeta a dominação. E, segundo Byington, isso vai ser algo importantíssimo incorporado pelo socialismo, que uma vez implementado nas nações, por exemplo, na Rússia, em 1917, na China, em Cuba, na Coreia do Norte, cria-se um estado de coisas em que nós, explorados, não queremos sentar para relativizar, não é negociar, gente, não estou falando negociar, porque com o patrão normalmente não se negocia, né? Normalmente você é demitido. Mas não é negociar, é agir de maneira quaternária, ou seja, dialética, horizontal, para se resolver um problema. Não fazendo isso, ou seja, não colocando-se dessa maneira, o Byington vai dizer, então, que o socialismo se torna tão nocivo como os regimes, os sistemas políticos que são regidos pela burguesia, pela exploração do trabalho. Porque você quer eliminar aquilo que é diferente, a alteridade. Olha aí onde era para chegar. Quer-se eliminar a alteridade. E aí, né, eu já faço até aqui uma crítica, né? Aqueles que querem dizer que né, a gente tem uma série de influenciadores que trabalham muito e de maneira brilhante com a noção do marxismo, né? E que vez por outra falam assim, não, mas o Stalin não era um assassino, né? O Mao Tse Tung não matou ninguém, isso aí é intriga da oposição. Gente, tem uma entrevista, vão aí, procura, tá aqui no YouTube, Fidel Castro, Roda Viva, 1990, nos 5, 6 minutos de entrevista, o Fidel Castro fala, a gente precisa acabar com os erros do stalinismo, que perseguiu, achacou, matou. O Fidel Castro está falando isso. Então, né, encerro o meu caso aqui. Né? Então, a gente precisa parar, né, eu acho, creio eu,
de idolatrar, né, criar ídolos, inclusive para esse processo político, porque a gente já viu o que aconteceu no Brasil nos últimos anos por conta disso, porque, assim, o ser humano, o Thomas Hobbes, que o Byington vai, inclusive, citar aqui, o Thomas Hobbes e o Rousseau, ele vai citar nesse artigo, que o link está embaixo, repito, cliquem e leiam na íntegra, ele vai citar a maneira como o homem se porta como o lobo do homem, né? Que o Thomas Hobbes coloca lá na abertura do Leviatã, que ele pega isso de uma citação grega antiga e traz isso para aquele presente dele, né? Para a contemporaneidade dele. O homem é lobo do homem, nunca duvide da capacidade de alguém de fazer merda, né? Então, ou seja, se você não supera, aí é que tá. Talvez o grande problema não seja nem o arquétipo patriarcal. O problema é o arquétipo do grande pai. Porque todos esses líderes que, num primeiro momento, agem, né, de uma maneira a impor uma igualdade, a trazer uma nova forma de se pensar a sociedade, se organizar a sociedade, em que todo mundo tenha direito, né, a tudo, direito irrestrito, a moradia, comida, educação, segurança, terra, casa própria, enfim. Isso é uma coisa. Outra coisa é você colocar a imagem do grande pai em cima. Qualquer um que se vir rodeado desse poder vai, em algum momento, ativar esse arquétipo do grande pai, e é o culto à personalidade. O Carlos Byington fala no artigo dele aqui, né? Mesmo nas sociedades em que todo mundo é ateu, alguém vai, de alguma forma, convocar essa imagem, né, do grande pai, do ungido, daquele que é. Isso chama culto à personalidade, gente, né? Então, isso é um culto à personalidade. E é tão nocivo quanto qualquer outro regime ditatorial. E o Byington vai terminar o texto dele dizendo o seguinte, porque existe lá o termo de ditadura do proletário, né? Ditadura do proletariado, que está lá em Marx, está em Engels, enfim, né? Então, e a gente já ouviu muito isso de ex-guerrilheiros e enfim, né, militantes naquele momento ferrenho ali contra a ditadura militar no Brasil de uma maneira legítima, falando a gente precisa substituir isso aqui pela ditadura do proletariado. Gente, qualquer oração que você coloque a palavra ditadura, o que vem depois não importa. Pode ser a ditadura dos ursinhos carinhosos, entendeu? E se eu gostar do meu pequeno pônei, o que vai ser de mim? Eu vou para a vala? Então, o que o Byington está dizendo é que esse arquétipo patriarcal ele dominou de tal maneira a mente e, enfim, a filogenia da mentalidade humana, da nossa mentalidade, porque, num primeiro momento, esse arquétipo foi importante para estruturar a sociedade de maneira que todos pudessem ali se sentir minimamente seguros, né? No seu quinhão de terra ou no seu espaço vital, chame como quiser. Só que esse arquétipo patriarcal ele veio e não foi embora nunca mais. Ele não dá direito ao contraditório, ele não dá direito à conversa. É óbvio que eu não vou sentar na mesa para discutir com fascista, né, gente? Não é isso que eu estou falando, né? Mas o que eu estou dizendo é que o outro lado acaba se tornando um polo dentro de um espectro de 180 graus que também não ajudem muito, inclusive, a nossa luta, né? Inclusive a nossa tentativa de trazer questões importantes para o debate, de tentar equilibrar a sociedade no sentido político, no sentido econômico, enfim, né?
Vamos dar uma olhada aqui. Eu tenho alguns comentários. O Ailton Fernandes, meu querido professor, boa noite a todos. Espero não ter decepcionado com esses comentários todos, meu querido Ailton Fernandes, que me ensinou muito sobre política. Devo a ele ali, aos meus 14 anos, na 8ª série. Ailton Fernandes me ensinou muito. Temos o Ed Persona, que aula. Parabéns, Doni. Muito obrigado. Ed Persona, querido, né? Está sempre aqui com a gente. A Neuza Santos também. Boa noite, professor Doni. Olha o Ed Persona aqui, ó. Agora pensando aqui, o povo quer uma democracia. O que seria isso? Exemplo, as eleições, se a maioria venceu, isso não foi democrático? Como aplicar a democracia, então? O Ed, assim, eu não sou um cientista político, né? Mas eu acredito que a democracia, por mais imperfeita que seja, ainda é a maneira mais civilizada de negociar, né? Não existe sistema político perfeito, é o que eu disse no começo, né? Nós estamos pensando numa espécie de marxismo ou de socialismo utópico, nós que estamos à esquerda do espectro, não é? Mas esse socialismo, né, esse marxismo, enfim, ele pode ser uma elucubração filosófica que nunca vai se lograr, né? Talvez não seja para a gente, né? E o Ed está aqui falando a verdade, Doni. Hoje eu estava conversando sobre isso. Me sinto um marginal político, ninguém me aceita. Eu evito um pouco de explanar tudo isso que eu estou falando aqui, Ed, porque às vezes, como eu falei, né, eu não sou assim tão letrado politicamente, mas eu sou um leitor ávido, e eu acho que a estética, a história da arte, a história do cinema, a história cultural conta muito sobre um povo, né? Aliás, semana que vem se preparem, tá? Porque semana que vem trarei aqui um vídeo comentando o filme Conto de Fada, do Alexander Sokurov, que é o último filme que ele lançou no ano passado. Encontrei esse filme, estou assistindo, e é um filme maravilhoso que mostra no inferno, conversando, Hitler, Stalin, Mussolini e Winston Churchill. Aguentem aí que eu vou trazer esse filme semana que vem para conversar com vocês. Matheus Morgan, meu querido, falando, ó, muita coisa para pensar hoje, professor. Preciso de um tempo para raciocinar e entender exatamente aonde está a dúvida. O que está aparecendo é que o elaborado pelo Marx está em outro viés. É isso? Matheus, meu querido, eu diria o seguinte: o Marx e o Engels não pensaram em nada disso quando eles formularam ali as teses do manifesto, tá? Isso eu tenho certeza, não pensaram de maneira consciente, digamos assim. É que o Byington, nesse texto aqui, ele vai mostrar que aquilo que foi posto, na verdade, era uma tendência própria de um inconsciente coletivo orientado para um arquétipo patriarcal na sombra, né? Quer dizer, defensivo e não propositivo, que vai ser, ao longo da história seguinte, notadamente século XX, desvirtuado por aqueles que chegam, né, à liderança. Né? Por que todo mundo fala que Lenin morreu como herói? Lenin era um herói. Lenin morreu como herói porque não teve tempo suficiente. Né? Morreu em 1924. Mas olha o que o Stalin, né? E aí, de novo, eu digo, né? Os documentos desclassificados da ex-União Soviética mostram as barbáries, mostram o que foi que aconteceu. Né? Mas a oposição tomou lugar quando Khrushchev veio. Tudo bem, cara. Dentro de um sistema político você tem a queda de braço, mas precisa ver como a coisa se deu ali nos bastidores. Né? O fato de Khrushchev ser oposição a Stalin chegar ao poder não significa que tinha democracia dentro da União Soviética. É isso que eu estou querendo dizer. Né? Mas também não estou afirmando coisas que levianamente podem fazer com que eu traga alguma desdita aqui. Né? Olha só, né? A Neuza está dizendo, o diálogo dos infernos. Essa é, né? Imagina, Mussolini, Hitler, Stalin e Winston Churchill no inferno,
é o Diálogo dos Infernos, né? Tá aqui o Ailton dizendo, ó, no passado mais ou menos recente, eu fui o seu professor. Já há muito sou seu aluno. Imagina, né? Aí eu fico até com a voz embargada, porque, de fato, né, ter um professor que depois vem aqui prestigiar o nosso trabalho é uma honra, né? Esse diretor Sokurov tem um filme muito bom, sátira sobre Hitler, chamado Moloch. Recomendo, é verdade. Também recomendo, Michele. Obrigado. Moloch é um filme que mostra ali o Hitler, né, na sua morada de inverno, eu acho, né? Ele ali com a Eva Braun. Faz tempo que eu vi esse filme, mas é isso, né? Tem uma coisa do Hitler ali numa espécie de férias, né? O Sokurov, né? Como grande discípulo, né? De Andrei Tarkovsky, não nos decepciona nunca. Gente, eu agradeço muito a atenção de vocês. Eu espero não ter ficado muito confuso. Se ficou, eu volto e falo mais. Escrevam aí embaixo o que vocês acham dessas opiniões do Dr. Carlos Bainton, falando aí sobre, né, a nossa querida política de esquerda, né, aquele momento em que a gente quer muito alcançar de igualdade, né, de liberdade, de fraternidade, que inclusive ele usa esse lema da Revolução Francesa no seu artigo algumas vezes. Digam o que vocês acham, comentem bastante, compartilhem bastante. Agradeço também aí a TV 247 pela retransmissão do meu trabalho. Se você está vendo este vídeo na condição de gravado e não de ao vivo na TV 247, venha ao meu canal, Doni Correia, uma teia de ideias. Eu espero vocês no domingo. Teremos Domingo é Freud, dessa vez sim, né? Eu estive aí nas últimas 2 semanas resolvendo algumas questões. Venham, acompanhem o meu trabalho, inscrevam-se, apoiem a gente como vocês puderem. E até a próxima. Beijos. Tchau, tchau.